No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o quinto e o sexto selos do Apocalipse, que nós vemos aqui no capítulo 6. Então vamos ler alguns versículos no capítulo 6 do Apocalipse para nós basearmos a nossa meditação de hoje. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, do verso 12 até o 17. E nós vemos aqui, nesse texto, aqui tratando mais especificamente do sexto selo, porque o quinto selo, o texto já é autoexplicativo, já não há necessidade de se comentar sobre o assunto, né? E quanto ao tempo em que no céu terá sido aberto o quinto selo, nós não temos nenhuma informação mais específica, inclusive porque na Terra esse tipo de perseguição contra a Igreja do Senhor sempre aconteceu desde os primórdios da Igreja na Terra. Já quanto ao sexto selo, nós sabemos, pela própria descrição do texto, que isso ainda não aconteceu. E quanto ao tempo em que isso estará acontecendo, nós não temos informação prática, embora sabemos que está próximo esse tempo, mas não temos informação prática, porque o Senhor reservou para si o conhecimento daquele dia e hora. Aquele dia e hora, como Jesus nos disse, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, por esse texto daquilo que Jesus nos informou, nós sabemos que não temos como dizer o dia e a hora, embora nós sabemos que esse tempo está próximo. E acerca daquilo que o texto da palavra aqui está dizendo, é muito interessante nós atentarmos para alguns detalhes, né? O texto aqui, quando o sexto selo for aberto, ele trata de eventos cósmicos. Não é apenas uma coisa que estará acontecendo unicamente na Terra, mas o céu é envolvido diretamente, pois a palavra aqui mostra que haverá um grande terremoto na Terra, claro, né? Mas no céu, o céu será retirado como um livro que se enrola. E também o texto fala que as estrelas do céu cairão sobre a terra. Evidentemente, a gente sabe que isso ainda não aconteceu. E é um acontecimento único na história. E vemos aqui
que a palavra está falando de estrelas do céu caindo sobre a terra, o que nos faz ver que não se trata de estrelas e planetas como a ciência está todos os dias mostrando para nós, o entendimento da ciência desse universo infinito em que as estrelas e planetas, muitos são enormemente maiores do que a Terra, né? Sendo, segundo essa ciência, a Terra também um planeta, né? Nós sabemos que o texto aqui não está falando de um universo dessa forma, mas está falando de uma abóbada celeste e de estrelas do céu, e que cairão sobre a terra, nos dando a entender que não se trata de planetas como a ciência mostra, mas se trata sim de criaturas celestes que, quando o céu for enrolado, eles cairão sobre a terra, para executar aqui os juízos determinados pelo Senhor. E quando vemos esta palavra, quando vemos essa descrição aqui, nós sabemos que o Senhor fará isso. Para quê? Para que em seguida seja então criado o novo céu e a nova terra. Né? Por quê? Porque quando for criado o novo céu e a nova terra, como a própria palavra nos fala aqui no Apocalipse, a primeira terra e o primeiro céu terão passado, né? E a palavra mostra que o mar então não existirá mais. Então, vemos esses acontecimentos já próximos de acontecer. Por que podemos dizer isso? Porque os outros sinais anteriores a essas coisas, eles já têm todos acontecido. E agora nós entramos no tempo do Apocalipse e uma coisa curiosa, né, que a gente vê, de vez em quando sai uma notícia que determinado ricaço está construindo o seu próprio bunker em algum lugar da Terra. E para que eles estão construindo esses bunkers? Para que eles estarão querendo entrar dentro da terra e ficar lá protegidos por tempos que podem chegar a anos? Para que eles têm que fazer isso? É porque eles sabem daquilo que está por vir, porque eles têm informações privilegiadas e sabem daquilo que há de acontecer na Terra, porque hoje a própria ciência já sabe disso, sabe que essas coisas vão acontecer. Então eles já estão se preparando, porque eles têm muitos recursos, têm muita condição, então estão se preparando para isso, para enfrentar esse tempo, querendo achar que vão escapar da ira do Cordeiro, embora nós sabemos pela palavra do Senhor que eles não escaparão. Mas, como diz em outro lugar, se fizerem a sua casa nas estrelas, de lá o Senhor os derrubará. Se construírem debaixo da terra, de lá o Senhor os arrancará também. Então, de modo nenhum escaparão. E a única forma de nós escaparmos dos juízos que estão por vir sobre a terra é estando debaixo da proteção do Senhor. E também quando vemos essa palavra e os sinais que a palavra está nos indicando aqui, dos juízos que virão sobre a terra, nós então olhamos para o alto. O próprio Jesus disse, né, quando ele falou do sermão profético, que quando essas coisas começassem a acontecer, que nós deveríamos então levantar as nossas cabeças e olhar para o alto, porque então a nossa redenção está próxima.
Jesus está voltando. E quando ele vier, estará nos reunindo com ele, o que acontecerá no arrebatamento da igreja. E nós estaremos então para sempre com o Senhor. Se estivermos ao lado do Senhor e se morrermos em Cristo, para quem vai morrer antes, né? Nós estaremos seguros. E se não morrermos até aquele dia, seremos arrebatados ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E todos esses males que estão profetizados na palavra, eles não nos atingirão, pois a nossa segurança está em Deus, está no Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Então, o que temos que fazer é nos firmar no Senhor, é estar bem firmados no Senhor, fazendo aquilo que é segundo a sua vontade, que a palavra do Senhor tem nos indicado, que o Senhor tem nos falado. É isso que temos que fazer e esperar, porque não seremos atingidos por nenhum desses males. Temos lutas e dificuldades no dia a dia, como qualquer pessoa sobre a terra, mas o Senhor nos socorre e o Senhor nos sustenta na caminhada. E se nós permanecermos firmes, não negarmos o Senhor, daqui a pouco Ele vem e vai nos levar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, que nós estejamos firmes, estejamos esperando o Senhor, desejando que Ele já venha. Daqui a pouco o Senhor vem e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então você que ouve essa palavra, fique firme no Senhor, dê glória a Deus, faça aquilo que precisa fazer, acerte a sua vida diante do Senhor naquilo que precisa acertar, porque Jesus vem. E quando vier, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que você faça aquilo que é a vontade do Senhor, porque Jesus está voltando.